Olá pessoal, aqui em mais uma aula que a gente vai gravar hoje, vamos continuar a falar sobre o capítulo 13. No capítulo 13, na parte 1, nós falamos sobre os processos em que ocorre a oxidação e os processos em que ocorre a redução. Nós vimos que há uma regra básica para que ocorra os processos redox. Se eu tenho numa reação química uma substância que oxida, a outra obrigatoriamente reduz. Se uma reduz, a outra oxida obrigatoriamente. Dentro de uma reação química em que hajam reagentes e produtos, em que haja uma reação eficaz entre elas, obrigatoriamente uma substância terá que fazer o papel de agente redutor, pois ela vai oxidar, e a outra vai ter que fazer o papel de redução, ou seja, ela vai ter que oxidar o outro material. Então, nesse mecanismo de oxidação e redução, é muito comum que a gente também encontre cálculos que envolvam o número de oxidação. Por isso que no capítulo 13 eu dividi a oxidação e a redução em dois momentos. A parte teórica, nós falamos na aula 1, todos os processos em que ocorre a oxidação e todos os processos em que ocorre a redução. Nessa aula 2, nós vamos tratar sobre o número de oxidação mais específico, ou seja, nessa aula nós vamos aprender como calcular o NOx, que quer dizer número de oxidação e o número de redução de um determinado material. O que é que acontece? Quando nós encontramos no caminho os compostos iônicos, nós vamos dizer que o número de oxidação vai ser a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Como nós sabemos, em todos os compostos iônicos, nós vamos ver uma reação do tipo transferência de elétrons. A participação de íons na formação dos compostos iônicos é essencial, pois cada um deles vai tratar de um processo que ganha ou de um processo que perde elétrons. Como nós temos íons formando-se nas moléculas, nós temos sempre espécies químicas com cargas opostas. Então, todas as vezes que nós encontrarmos compostos iônicos, que nós classificarmos esse composto como iônico, o seu número de oxidação vai ser a própria carga elétrica do íons. Por exemplo, no composto MgO, que nós vamos chamar de óxido de magnésio, nós vamos ter o magnésio e o oxigênio. A carga formal do magnésio vai ser mais 2 e a carga formal do oxigênio vai ser menos 2. Logo, o número de oxidação do magnésio vai ser mais 2, igual à sua própria carga, e o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2, igual à sua própria carga elétrica. Claro que para que a gente pudesse ter a certeza dessas cargas formais dessas duas espécies químicas, vão haver regras para ser estabelecidas sobre isso. Mas, no geral, todas as vezes que nós encontrarmos compostos iônicos, o número de oxidação para eles vai ser sempre igual à sua própria carga elétrica. E essa condição aqui, para que ficou essa substância neutra, é que cargas iguais elas vão se anular. Esquematicamente, nós vamos ter o seguinte: a oxidação, caracterizando a perda de elétrons, e a redução, caracterizando o ganho de elétrons. Esse número tende a crescer quando a oxidação vai acontecendo, e esses números também tendem a crescer quando ocorre a redução. Nós vamos reconhecer que uma espécie química ocorreu com ela oxidação quando nós tivermos uma carga positiva. Quando nós encontrarmos substâncias em que tenham cargas negativas, eu vou dizer que ocorreu então a redução. Ionicamente, nós temos que a oxidação caracterizando que uma espécie química perdeu elétrons, transformando-se em um cátion, por exemplo. Já quando ela se torna negativa, quer dizer que ela reduziu, ganhou elétrons, transformando em íons negativos. Regras para determinar o número de oxidação baseia-se no seguinte: é fácil calcular o NOx de um elemento caso apareça uma substância sem que seja necessário construir fórmulas, tá? Essas fórmulas eletrônicas é essencial que nós tenhamos a fórmula eletrônica de Lewis. Quando a fórmula eletrônica de Lewis aparece, nós devemos observar o que ocorre na camada de valência. A camada de valência vai ser essencial para que nós então saibamos qual vai ser a carga elétrica que uma espécie química ela vai tentar possuir. Mas para isso vão existir algumas regras básicas para que nós possamos então determinar o NOx de uma substância em uma determinada espécie química.
A primeira regra clara é quando fala sobre o átomo numa substância simples. Todas as substâncias simples que caracterizam substâncias puras terão NOx sempre igual a zero. Exemplos disso é o gás oxigênio, o gás ozônio, o fósforo, o enxofre rômbico, o carbono, o grafite, o diamante. Todas as espécies químicas que participem de substâncias do tipo simples, o NOx vai ser sempre igual a zero. Na segunda regra, o NOx de um íon monoatômico, quer dizer aquele íon que aparece com apenas um átomo, vai ser sempre igual também à sua própria carga. Essas regras vão sendo mais claras quando nós encontramos esses elementos na tabela periódica. Tá? O que é que isso acontece? O potássio na família 1 terá sempre carga mais 1, como todos os outros elementos da mesma família. Todos terão a mesma carga porque todos terão a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Ocasionando a distribuição eletrônica em cada uma delas, nós vamos poder observar que em todas as famílias em que aparecem elementos representativos, a sua carga vai ser sempre igual ao número de elétrons que existe na camada de valência de acordo com a distribuição eletrônica. Vão haver casos em que nós não vamos poder determinar com exatidão porque vai haver elementos químicos que terão prioridade na determinação do NOx. É o caso do oxigênio, por exemplo, que é um elemento muito reativo. Então, por a sua reatividade ser a maior da tabela periódica, o NOx dele vai ser sempre fixo. Então, caso nós encontramos o oxigênio com enxofre, formando dióxido de enxofre, por exemplo, SO2, eu vou conseguir determinar previamente o NOx do oxigênio, que vai ser sempre igual a -2, e vou poder então calcular o NOx do enxofre. Mesmo o enxofre estando na mesma família que o oxigênio, nem sempre ele vai apresentar-se com a mesma carga elétrica do que acontece com o próprio oxigênio. Então, dessas duas regras básicas iniciais, a primeira é que as substâncias simples, o NOx vai ser sempre igual a zero, e que nas substâncias que apareçam íon monoatômicos, a carga elétrica vai ser sempre igual ao seu número de oxidação. Todas as vezes eles serão demonstrados com a sua carga elétrica dessa forma. Na terceira regra, nós vamos dizer que vai haver caracterizações para algumas espécies químicas e algumas famílias claras na tabela periódica. Nessa terceira regra, nós temos que existem elementos que apresentam NOx fixos em seus compostos. Um deles vão ser os metais alcalinos. Todos os metais alcalinos terão NOx igual a +1. Esse NOx vai ser fixo e, independente de onde ele aparecer na sua fórmula atômica, todas as vezes nós vamos ter o número de oxidação igual à sua carga. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses elementos que compõem os metais alcalinos, que é a família 1, terão NOx igual a +1. É o que acontece aqui no exemplo do sulfato de potássio, onde o potássio vai ter NOx igual a +1. Vale observar que esse NOx +1 aqui é para cada um átomo de potássio. Se nós estivermos procurando, por exemplo, o NOx do enxofre, nessa fórmula aqui, eu devo calcular o número do NOx em que aparece e a quantidade de átomos em que estão também na estrutura. Os metais alcalinos terrosos, na família 2 ou 2A, também terão NOx fixo, ou seja, todos os NOx dos metais alcalinos terrosos serão igual a +2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos os metais alcalinos terrosos também terão NOx fixo igual a +2. Vale ressaltar que aparece aqui o óxido de cálcio, o NOx dele vai ser igual sempre a +2. Outra carga elétrica fixa para o número de oxidação vai ser do zinco, que é um elemento de transição, também o NOx dele vai ser igual a +2. A prata, outro metal de transição que aparece com NOx fixo, igual a +1. E o alumínio, que é um elemento representativo, está na família 13 e também vai aparecer com a carga fixa igual a +3. Quarta regra, o NOx do elemento hidrogênio, que é um elemento atípico à tabela periódica. Nós não podemos determinar com exatidão que ele vai sempre apresentar aquela mesma carga, pois depende das substâncias que são compostas por ele. Geralmente, a carga elétrica do hidrogênio vai ser sempre igual a +1. Mas vão haver exceções quando o hidrogênio estiver ligado a metal, formando hidretos metálicos. Nesse caso, a eletronegatividade do hidrogênio vai ser maior que a do metal. Então, por a eletronegatividade do hidrogênio ser maior que um metal, o seu NOx vai variar para -1, o que caracteriza que ele vai estar ganhando elétrons.
Quando caracteriza, então, a carga formal mais 1, quer dizer que o hidrogênio vai perder elétrons simultaneamente quando ele estiver formando compostos com ametais. Então, hidrogênio com ametal, carga mais 1. Hidrogênio nos hidretos metálicos, carga menos 1. Essa regra é contemplada de duas formas. Na quinta regra, para o NOx do elemento oxigênio, na maioria dos seus compostos, também vai ser igual a menos 2. Mais uma vez, oxigênio é um elemento muito reativo. Então, como ele reage com todo mundo na tabela periódica, inclusive com o flúor, que tem uma eletronegatividade maior que a dele, em todos esses casos, majoritariamente, nós teremos a carga formal do oxigênio como igual a menos 2. É o que acontece em todas essas espécies químicas aqui. Lembrando que eu estou mostrando o passo a passo de como acontece com cada uma dessas espécies. Se eu estiver procurando a carga formal de um outro elemento químico aqui, eu devo sempre calcular procurando essa espécie química, tá? É o caso, por exemplo, aqui do H2SO4, do ácido sulfúrico, onde eu encontrei a carga do oxigênio, que é igual a menos 2. Mas, claro, caso eu esteja procurando o número de oxidação do enxofre, esse enxofre eu represento como X, que é que eu estou procurando na questão, encontro determinadamente o número de oxigênio, que vai ser igual a menos 2, e faço o cálculo da quantidade de átomos que aparece. Se eu esquecer dessa condição aqui, o cálculo para o número de oxidação também vai dar errado. O mesmo acontece com o hidrogênio, ó. Hidrogênio com ametal vai ser sempre carga igual a mais 1. Aqui ficaria mais 1 vezes 2 e menos 2 vezes 4. E o X para o enxofre aqui, para eu poder calcular o número de oxidação para essa espécie química. Nos compostos fluoreto de oxigênio, como o flúor é mais eletronegativo, o NOx do oxigênio, ó, varia para mais 2. Esse é o único caso em que o oxigênio ele vai variar para uma carga positiva. Isso porque o flúor ele vai ter uma eletronegatividade maior que a do próprio oxigênio. No caso dos peróxidos também, onde aparece o oxigênio com carga menos 2 negativa, o NOx dele também vai ser igual a menos 1. É o que acontece com o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Nesses casos aqui, em que aparece o peróxidos, o oxigênio ele vai variar para menos 1. Na sexta regra, é bem clara também que falar sobre os halogênios como elementos representativos, família 17 da tabela periódica, o NOx vai ser sempre igual a menos 1. Quando formam compostos binários por dois elementos, nos quais são mais eletronegativos. É o que acontece com o cloro, é o que acontece com o bromo, é o que acontece com o flúor. Em todos esses compostos que são formados por dois elementos químicos, chamados de compostos binários, nós vamos ter o NOx de todos os halogênios igual a menos 1. Na sétima regra, a soma do NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular vai ser sempre igual a 0. Mais 1 menos 1, no caso do cloreto de sódio, que é um composto iônico, né? Mais 1 menos 1, como é o caso do ácido clorídrico, composto molecular. Mais 2 menos 2, como é o caso do óxido de cálcio, é um elemento também composto iônico. E o monóxido de carbono também vai ter NOx igual a 0. A soma algébrica dessas espécies químicas vai ser sempre igual a 0. Agora, estabelecidas as regras que nós falamos agora nos últimos slides, nós podemos calcular o NOx de muitos outros elementos de acordo com o que a gente já conhece. Eu coloquei aqui um exemplo, né, onde a gente vai poder determinar o NOx do fósforo, né? O fósforo é um elemento representativo, está na família 15 da tabela periódica, número atômico também igual a 15. Ele forma um composto ácido chamado de ácido fosfórico, H3PO4. E eu preciso calcular, determinar o número de oxidação dele nessa espécie química aqui. O que é que acontece? O fósforo não tem NOx fixa. O fósforo tem NOx que pode variar. Então, apesar de nós determinarmos o número de oxidação para o fósforo nessa espécie química aqui, não quer dizer que ele vai considerar que em todas as espécies químicas ele vai ter esse número de oxidação. Por isso que nós falamos que para ele, nesse caso, ele vai possuir um NOx que vai variar. Então, conhecendo as regras, né, hidrogênio com ametal, NOx igual a mais 1. Conhecendo as regras, oxigênio com ametais, também NOx igual a menos 2.
Esses dados são importantes que vocês estabeleçam no material de vocês. Observem a quantidade atômica que aparece com essas espécies químicas aqui. Encontrou o NOx, agora você vai só substituindo cada valor de NOx por o que acontece na fórmula. O que é que acontece? Nessa espécie química aqui, os elementos químicos se somam, tá? Então eu vou ter H mais P mais O, tá? Todas as vezes a fórmula vai ser uma adição, certo? H mais O mais H mais P mais O. Como eu estou procurando o NOx do fósforo, o fósforo vai ser igual a X. Eu sei que aqui existem 3 átomos de hidrogênio e que o NOx do hidrogênio vai ser igual a mais 1. Vai ser 3 vezes mais 1, mais X, que eu estou procurando para o fósforo, mais. Aqui na fórmula do ácido fosfórico, eu tenho que o oxigênio aparece 4 vezes. Então, há 4 átomos de oxigênio, então vai ser 4 vezes menos 2. Lembrando que nas espécies neutras, todas as vezes a soma algébrica dessa equação vai ser igual a 0. Matematicamente, resolvendo isso daqui, para o número de oxidação do fósforo vai ser igual a mais 5. O mesmo acontece se nós formos calcular o NOx de uma espécie diatômica, como é o caso do cromo, que aparece nessa fórmula aqui, tá? Conhecendo aqui as regras práticas, para o potássio, que é um metal alcalino, NOx mais 1, para o oxigênio, com a metade na fórmula, NOx menos 2. Agora, observem que nessa fórmula aqui, o cromo, que é a espécie química que eu estou procurando, aparecem 2 átomos para ele. Então, o mesmo acontece para as espécies químicas que eu estou procurando o NOx, para a quantidade de átomos em que aparece na questão. Se aparecem 2 átomos de cromo, então vai ser 2 vezes X. Aparecem 7 átomos de oxigênio, então vai ser 7 vezes menos 2. E aparecem 2 átomos de potássio, então vai ser 2 vezes mais 1. Matematicamente, igual a 0, NOx para o cromo vai ser igual a mais 6. Na 8ª regra, nós temos que no íon composto, o somatório do NOx vai ser igual à sua carga do íon. Nas espécies neutras, nós igualamos isso igual a 0. Já nas espécies em que apareçam íons compostos, a soma total, algebricamente, aqui vai ser igual à sua carga elétrica. Como eu tenho aqui, no caso do heptóxido de difósforo, que aparece aqui, a sua carga vai ser igual a menos 4. Do mesmo jeito, substitui, estou procurando o NOx do fósforo mais uma vez, substituir o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2, vezes 7, que é a quantidade de átomos em que aparece, igual a menos 4. Matematicamente, encontrei para o fósforo o número de oxidação igual a mais 5. Fica a atividade da página 17, onde aparece nas questões 4 e 5, para que vocês calculem o número de oxidação das espécies químicas que aparece aí. Até a próxima.